Bem-vindo a mais um vídeo sobre eletromagnetismo aplicado. Vamos abordar um dos componentes passivos mais comumente utilizados em circuitos elétricos, que é o capacitor. Este é o primeiro vídeo de uma série de 6 sobre capacitores, onde veremos exercícios resolvidos e comentados. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, inscreva-se, acione o sino e seja notificado dos lançamentos semanais. Os objetivos desta série são apresentar exercícios resolvidos sobre capacitores, como apoio ao estudo do eletromagnetismo. Os assuntos que nós veremos são o capacitor cujo dielétrico é o vácuo, o capacitor com material dielétrico εr maior do que 1, o capacitor com material dielétrico parcial vertical e parcial horizontal. Os objetivos deste vídeo são apresentar e resolver problemas sobre capacitores cujo dielétrico é o vácuo. Também determinar uma série de parâmetros nos capacitores, de capacitância, carga armazenada, densidade superficial, tensão, campo elétrico, densidade de fluxo elétrico, energia armazenada, vetor polarização, constante dielétrica e suscetibilidade elétrica. Os assuntos deste vídeo são: vamos apresentar o problema, vamos apresentar as soluções e faremos algumas considerações finais. Aproveite, deixe o seu like, aproveite e divulgue o nosso vídeo aos seus amigos, seus conhecidos. Vamos divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Aí estão as referências bibliográficas. E uma pergunta: qual o teu livro favorito de eletromagnetismo? Vejamos o problema. Temos um capacitor constituído por placas metálicas paralelas, dados o comprimento e largura, e o dielétrico é o vácuo. O afastamento entre as placas é de 1,2 milímetros. Nós vamos utilizar a bateria de 100 volts para carregar o nosso capacitor. Vamos considerar que o capacitor atingiu a sua tensão final de carga. E vamos determinar diversos parâmetros do capacitor, desde capacitância, a DDP sobre as placas do capacitor, as cargas no capacitor, a carga elétrica total, a densidade superficial, tanto na placa superior quanto na placa inferior, energia acumulada, o campo elétrico entre as placas, densidade de fluxo, vetor polarização, constante dielétrica, suscetibilidade elétrica do dielétrico utilizado. Para os itens anteriores, nós consideramos que a tensão da bateria aplicada ao capacitor mantém-se constante, a bateria está sempre ligada ao capacitor. Nós temos uma figura mostrando a vista frontal do capacitor, duas placas condutoras paralelas separadas pelo vácuo. Temos aí a vista lateral, as placas condutoras de cima e embaixo e o vácuo entre essas placas. A figura agora mostra a bateria ligada no capacitor. E agora temos as linhas de campo elétrico e a distribuição de cargas no capacitor. Observe que a bateria está continuamente ligada às placas paralelas. O espaço entre as placas é o vácuo, onde é dada a constante dielétrica, 8,854 10-12 Faraday por metro. As linhas de campo, como já dito, são perpendiculares às placas e apontam na direção da placa negativa. Quando o capacitor alcança a tensão da bateria, ele está completamente carregado. Considera-se que não ocorram perdas de carga em seguida. A bateria é mantida ligada às placas do capacitor. Vejamos agora as respostas comentadas às perguntas do nosso exercício. Se você está gostando do vídeo, aproveite, deixe o seu like. Obrigado. Temos a área do capacitor, dada pelo produto A vezes B. Sabemos que a distância entre as placas é de 1,2 milímetros. E agora podemos aplicar a equação da capacitância, que é o nosso parâmetro de constante dielétrica vezes a constante elétrica do ar. No nosso caso, como é o vácuo, na verdade, sabemos que a distância entre as placas D é de 1,2 milímetros. Vamos agora aplicar a equação para o cálculo da capacitância de um capacitor de placas paralelas. Aí está a equação e obtemos 147,567 picofarad. Essa é a capacitância do nosso capacitor. A diferença de potencial sobre as placas é exatamente a bateria aplicada, 100 volts. Ela é mantida durante toda a nossa experiência, esse nosso primeiro exercício. A carga armazenada nós vamos calcular de Q igual a C vezes ΔU, capacitância e a diferença de potencial. Substituindo, obtemos que a placa positiva tem uma carga total de mais 14,76 nanocoulombs. E essa é uma placa condutora, por isso a carga livre. Já na placa negativa, nós vamos ter uma carga de menos
14,76 nanocoulombs. Ora, é uma carga negativa, são elétrons. Essa carga equivale a 4,606 vezes 10 elevado a 12 elétrons. Essa é a quantidade de elétrons que a bateria tem que suprir para a placa inferior. A carga total é a soma das duas placas e temos que a carga total é igual a zero. A densidade superficial, dado pela equação carga sobre área, e obtemos mais 73783 nanocúbico por metro quadrado. A placa é positiva. Na placa inferior, a placa negativa, nós temos o valor negativo, menos 737,83 nanocoulombs por metro quadrado. A energia acumulada pelo capacitor no campo elétrico é dada por 1 meio de C vezes delta ao quadrado. A energia acumulada, então, substituindo os valores, é de 737,83 nanojoules. O valor do capacitor, 147567 picofarad, e a tensão aplicada de 100 volts. Na verdade, se essa energia fosse 100% convertida em trabalho, nós poderíamos elevar uma massa de 75,3 microgramas verticalmente de 0,9988 milímetros ao nível do mar. O campo elétrico entre as placas, considerando o vácuo como dielétrico, ΔU sobre D, e nós temos 83,33 kV por metro. Esse é o campo elétrico entre as placas do nosso capacitor. Já a densidade de fluxo para o vácuo, D0 igual a ε0 vezes E0, vamos substituir pelos valores e obtemos 737,833 nanocoulomb por metro quadrado. Essa é a densidade de fluxo elétrico entre as placas do capacitor. O vetor polarização, sabemos que para o vácuo P igual a zero, então, no nosso caso, o capacitor com dielétrico a vácuo, o vetor polarização dielétrico é igual a zero. A constante dielétrica do material utilizado, que é o vácuo, sabemos, εr ou K0 igual a 1. Então, esse é o valor da constante dielétrica do material, vácuo. A suscetibilidade elétrica é dada por εr-1. E no nosso caso, temos que a suscetibilidade elétrica do vácuo igual a zero. Vejamos algumas considerações finais. Na prática, nós podemos encontrar capacitores cujo dielétrico é o ar. O modelo de análise é bem semelhante quando o dielétrico é o vácuo. No entanto, condições como elementos poluentes e água podem alterar os parâmetros do capacitor de ar em relação ao capacitor vácuo. Problemas como ruptura do dielétrico devido a esses contaminantes são um problema adicional. Você ainda encontra capacitores com dielétrico de ar em antigos receptores de ondas médias e curtas. Eram utilizados na mudança da frequência de recepção. Eram os capacitores variáveis. Capacitores com núcleo a vácuo não são tão comuns no dia a dia. Se você tiver maior interesse nas áreas de telecomunicações e eletrônica, uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas. É publicado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Esse livro vai abordar o dB, unidades derivadas, com centenas de aplicações e exercícios resolvidos em telecomunicações e eletrônica. O que nós vimos nesse vídeo? Diversos parâmetros de um capacitor de placas paralelas, cujo dielétrico é o vácuo. E o que nós vamos ver no próximo vídeo da série? Os diversos parâmetros de um capacitor de placas paralelas, cujo dielétrico apresenta constante dielétrica superior a 1. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Aproveite, deixe o seu like. Aproveite, inscreva-se no canal e acione o sino. Você encontra aqui no canal inúmeros exercícios e vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, medidas em telecomunicações, eletrônica aplicada, propagação e antenas. Obrigado e até o próximo vídeo.